Boa noite! Que bom! Que maravilha! Eu quero agradecer a você, meu aluno, a você que está acompanhando aí estas aulas do curso Mente Livre da Angústia. Hoje é a aula 7 e nós estamos no tema de hoje. O tema de hoje é tirando os lixos da mente, parte 3. Hoje nós vamos aprender como tirar o que fizeram para que os nossos lixos foram tirados da nossa mente, tá certo? Então eu quero convidar você a fazer parte. Esta é uma aula gravada que vai estar no YouTube, né, no canal Cristão Livre, e nós estamos lá, já pessoas se inscreveram, e você, para receber esse vídeo automaticamente, você precisa se inscrever nesse canal. Esse curso, ele é gratuito e ele tem a função de libertar você da angústia, libertar a sua mente da prisão da angústia. A angústia, ela promove, ela provoca todo tipo de problema psicológico, emocional, e provoca doenças, provoca uma série de coisas que tira de você a liberdade. Não existe nada que venha a ser mais importante do que uma liberdade mental, né? Ou seja, ficar com a consciência pura, não é isso? Hoje eu quero ler um texto. O curso ainda é baseado na vida de Jonas, mas nós vamos estar aqui lendo um texto que se encontra em Hebreus capítulo 9. Se você quiser acompanhar aí, Hebreus capítulo 9. Eu estou chegando aqui. Hebreus capítulo 9, verso 13 e 14. Nós vamos ler esse texto e nós vamos basear hoje muita coisa que nós vamos falar nesse texto. A Bíblia, ela nos informa lá no Velho Testamento que as pessoas precisavam fazer sacrifícios todo ano para que os seus pecados fossem perdoados. E aqui, o escritor de Hebreus, ele vai levar você a entender coisas importantíssimas. Então, ele está dizendo aqui no texto: o sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Então, para isso, nós vamos ler os 2 versos que eu estava até lendo para minha esposa hoje mais cedo, e nós vamos estar lendo agora nesse momento. Diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os sacrifícios, sacrificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então é uma pergunta aí, né? Então eu quero que você lembre, tenha paciência. É muito importante que você venha para esta aula, realmente traga só mesmo o seu tempo para que nós possamos trabalhar juntos. Eu quero fazer uma oração agora e nós vamos pedir ao Senhor para que Ele possa nos iluminar a respeito daquilo que nós vamos falar hoje. Vamos falar com o Pai. Senhor Deus e eterno Pai, nós estamos aqui tendo a oportunidade de alcançar vidas, de trabalhar na vida das pessoas e também recebemos esse trabalho, Senhor Deus, sermos alcançados, ó Pai, por Tua palavra. Ilumina, Senhor Deus, os nossos ouvidos, olhos, nariz, ó Pai, a nossa boca, Senhor Deus, os nossos
parte sensível, a nossa sensibilidade, para que nós possamos compreender aonde é que nós precisamos de conserto. Em nome de Jesus, muito obrigado e ser conosco. Amém. Amém, gente? Eu quero, desde já, anunciar para você como que começou o curso. A primeira aula que nós oferecemos, na primeira aula, hoje é a 7ª aula, nós falamos sobre identidade. E para que nós pudéssemos falar sobre identidade, nós tínhamos que fazer a seguinte pergunta: quem sou eu? E nesta aula nós aprendemos que a nossa identidade é revelada pela nossa habilidade. E eu quero voltar a dizer para você, não é aquela habilidade que você conseguiu lá na faculdade, fazendo o curso, não é aquela habilidade que as pessoas inserem em você. Não são essas habilidades. Eu quero dizer de habilidades naturais. E para que eu possa ser mais claro com você, eu quero dizer de habilidade natural igual o Saulo tem. O Saulo não precisa de entrar numa faculdade, fazer doutorado e pós-doutorado para poder salgar. Porque é natural, ele já nasceu, ele já surgiu com essa característica. Então, o grande problema da humanidade está em identificar o seu próprio eu, a sua própria identidade. Porque a crise de identidade te provoca perturbações. Imagine você vai num lugar hoje e você desde cedo você começa a pensar, não vai dar certo. Será que vai estar lá? Será que eu vou encontrar a pessoa que eu preciso encontrar? Você entra numa aflição antecipada. Então, se você não conhece a si mesmo, e olha para você ver, isso não é difícil. Eu garanto para você que mais de 80% das pessoas mundiais, da população mundial, não sabe quem são. Eu tenho 52 anos. Eu levei tanto tempo para descobrir quem eu sou, que tem hora que eu fico pensando, gente, será que eu já descobri tudo? Então foi muito difícil eu descobrir que a minha função natural é dar aulas, é ser professor. Foi muito difícil. Eu tive que estudar. Olha, eu fiz umas contas, tem 38 anos que eu estudo, no mínimo, uma média mínima minha é de 3-4 horas diárias de estudo. Quando eu não pego um vídeo para estudar, quando eu não vou para a internet para estudar, quando eu não pego um livro, quando eu não pegava o livro, a Bíblia, eu ficava estudando na minha mente. Eu pegava um tema e ficava o dia todo pensando naquilo, analisando aquilo. Então, se você multiplica 365 por 3 horas, por vezes 38, mas vocês não sabem o tanto de hora que dá. Você sabe, só para uma única coisa, descobrir quem sou eu. Porque se alguém falar assim, chegar para mim e falar assim, você é o Paulo, eu vou dizer sim. Desde criança eu já falava sim. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de identidade natural, aquilo pelo qual eu fui feito por Deus para fazer. Quando uma empresa treina um funcionário para fazer a função que ele é treinado, essa empresa está construindo uma habilidade. E eu quero dizer para você que Deus fez da mesma forma. Todo ser humano existente na face da terra, Deus fez porque Ele tinha necessidade de algo para fazer. Então fez as pessoas com aquela habilidade. Aí, a segunda aula, nós falamos, a pergunta era, o que eu carrego? Aí eu quero entrar num assunto muito importante. Você já sentou na vida? Já sentou? Já sentou no sofá? Numa cadeira? Num banco? Já? Eu tenho certeza que sim. Você já deitou na cama? Você já deitou no colchão?
Você já usou travesseiro? Você já usou coberta? Cobertor? Pois é, tudo isso alguém carregou. Você entendeu? Todas estas coisas que você já usou, alguém carregava dentro de si. É isso que eu quero dizer para você. O que você carrega é todas as coisas que Deus colocou dentro de você. Você é como um veículo. Você é como um pacote. Você é como uma mala. Você é como um recipiente que carrega dentro de si algo que Deus colocou para promover milagres nas vidas das pessoas, promover respostas. A pessoa que criou o travesseiro, ele carregava o travesseiro dentro dele. Por isso que um dia ele decidiu construir uma coisa que nem ele estava entendendo, mas que ele tinha certeza que ele deveria construir. Ou seja, é isso que nós carregamos. Você já descobriu o que se carrega? Eu descobri. E eu estou dando essas aulas para você porque é isso que eu carrego. É isso que eu carrego. Eu carrego dentro de mim solução para os seus problemas mentais. Eu carrego dentro de mim solução para a sua vida emocional. Então Deus colocou isso dentro de mim, por isso que eu estou te dando uma aula. Por isso que eu estou tirando esse tempo para dar aula para você, porque eu quero ver você uma pessoa sem angústia. Eu descobri o que é que causa angústia. Por que eu descobri? Porque eu carrego dentro de mim essa descoberta. Agora, o problema meu é que eu era irresponsável com as minhas descobertas. Eu confesso a vocês que não é fácil eu gravar todos os dias o vídeo ou fazer as lives. Quantas vezes eu marquei de dar aulas para as pessoas e parei no meio do caminho. Aí eu vou para a terceira aula. Na terceira aula, eu fiz a pergunta: eu sou responsável? Eu valorizo aquilo que eu carrego? Eu quero dizer para você que eu não valorizava. Eu passei 12 anos da minha vida ininterruptos passando por uma angústia terrível. Isso me forçou a procurar uma resposta. E eu estudei profundamente o meu caso. Até que um dia eu consegui me libertar por causa da descoberta. Alguém um dia me deu uma aula baseada em Atos dos Apóstolos, nos primeiros capítulos. Eu saí da aula completamente livre. E aí começou a desencadear os outros processos que eu precisava me libertar. Porque é uma série de coisas, não é um efeito dominó. Quando uma peça cai, as outras elas obrigatoriamente vão cair. Quando eu sou liberto em uma parte da minha área, eu vou começar a ser liberto nas outras. Mas é importante que o que mais foi importante para mim é aquele professor me dar aquela aula. Ele foi responsável por aquilo que ele deu para mim. Dentro dele carregava o meu milagre. O milagre, naquele dia, eu não sei, parece que foi numa terça-feira, eu saí daquele lugar completamente vazio daquela angústia. Que coisa mais maravilhosa. Saí daquele lugar com um peso que eu carregava há 12 anos. Se você carrega 1 quilo por 3 minutos, isso não é nada. Se você carrega uma chave dessa, uma chave de teste, por um dia, não é nada para você. Mas se você carregar 12 anos, ela vai se tornar um fardo para você.
Então, esse curso, vocês já perceberam que esse curso ele vai confrontar você. Eu preciso confrontar você. Quando eu vou consertar, eu sou construtor civil. Quando eu vou consertar uma casa, tem hora que eu tenho que pegar a marreta e derrubar a parede. E eu não posso ter dó da parede. Eu tenho que derrubar aquela parede, eu tenho que dar pancada nela. E tem casos que eles usam tratores, usam marteletes, porque eles não podem ter dó daquilo, tem que enfrentar, tem que confrontar para construir uma nova parede, uma nova história. Então esse curso não é brincadeira. Eu quero dizer para você que na terceira aula nós falamos sobre responsabilidade. Aí veio a quarta aula. A quarta aula foi na terça-feira. Que a primeira aula foi na sexta-feira da semana passada. Hoje tem uma semana que nós fizemos a primeira aula. Aí o que acontece? Eu quero dizer para você uma coisa. Na quarta aula nós falamos de proteção e desproteção. Eu quero dizer para você que muitas das coisas que nós sofremos são desproteções que nós sofremos. Por quê? Por causa da nossa falta de responsabilidade. Por causa, primeiro, das crises de identidade que nós temos. Por falta de não entregarmos aquilo que nós precisamos entregar para as pessoas. Eu sou casado com a tia Rosinha. Ela está fazendo um curso, ela está fazendo vídeo para as pessoas. Hoje nós recebemos uma notícia. Um menino chamado Arthur ele por si só, um menino, está colocando os vídeos da tia Rosinha. Por quê? Porque ele descobriu lá um milagre para a vida dele. Ele está achando porque ele está admirado, não é? Porque Deus não é menino. Deus não é menino nem jovem, Deus sempre existiu. Então a porção que está em mim, embora seja a idade, ou seja dentro da barriga da minha mãe, o Deus é o tamanho, é normal. É só eu que vou crescer. O menino é menino, mas o espírito que está dentro dele é Deus. E o espírito dele, o que está colocado ali naquele menino que trouxe vida para ele, é que está interessado em ver as mensagens que a tia Rosinha está mandando. Por quê? Porque a mensagem, aquilo que é de Deus, agrada ouvir o que é de Deus. Se ela ficasse deitada, se ela não fizesse nada, esse menino não estava passando por esta transformação extraordinária. Então eu quero convidar você a pensar comigo o seguinte: eu estou sendo responsável por aquilo que eu carrego. O problema é que mais de 80% não sabe nem o que é, quem é, ele muito menos vai saber o que carrega. Quem inventou o travesseiro, ele achou que fez uma coisa muito pequena. Mas eu quero dizer uma coisa, ele fez uma coisa que todo mundo hoje usa. Hoje, mais de 7 bilhões de pessoas usam travesseiro. Vocês entenderam? Quem criou o colchão, meu Jesus amado, coisa boa. Vai ser bom dormir, não é? Mas dormir no colchão é melhor, não é? Pois é, ele foi responsável, ele descobriu. Ele nem sabia dessas palestras assim que a gente dá. Mas um dia falou: gente, eu vou inventar um negócio aqui para dormir. Ele nem sabia o que era exatamente. Ele só sabia o seguinte: eu preciso inventar esse trem. Né? Aí o que acontece? Ele criou o colchão. E o que inventou a cadeira? O sofá, a mesa. Então eu quero convidar você a entender algo muito importante. Eu preciso descobrir primeiro quem eu sou, descobrir o que eu carrego, descobrir
o que eu carrego é ser responsável e entregar, porque não pode ficar dentro de mim. Então, eu quero convidar você. Então, eu quero convidar você a entender que a responsabilidade com que você entrega, aquilo que está dentro de você, te faz passar por uma proteção divina. Aí é quando as doenças de depressão não existem. Não existe depressão para quem está protegido, que não seja vencida. Então aí nós viemos para onde? Para a quinta aula. A quinta aula nós começamos a falar sobre lixos na mente. E o texto que eu li hoje fala que o sacrifício de Jesus na cruz, liderada pelo Espírito Santo, purificou a nossa consciência de obras mortas. Essas obras mortas é os lixos que eu estou dizendo para você. Aí na quinta aula nós começamos a enumerar os lixos que nós temos. Nós começamos a enumerar lixos como bullying, coisas que as pessoas, risadas, aquele momento que as pessoas riram de você, se tornaram lixos para sua mente. Você sabe que você não se sentiu bem. Isso é por quê? Porque naquele momento jogou-se um lixo na sua mente. Por isso você não se sentiu bem. A sua consciência, ela precisa ser limpa, ela precisa ser purificada. Porque se você não passar por esse processo de purificação da sua consciência, da sua mente, você vai ficar uma mente descontrolada. E a mente, ela é que faz você andar, mover, pensar. Ela é a construtora, ela é a fábrica dos pensamentos. E os pensamentos, eles fazem o corpo reagir positivamente ou negativamente. Então nós começamos a falar sobre lixos. Lixos que aconteceram quando você estava sendo gerado. A mãe brigou com o pai. Aquilo foi registrado na sua memória, no seu HD. Isso foi foi trazendo problemas para você. Agora é importante você ter consciência de quais são esses lixos. Isso é a aula de ontem que nós usamos para falar. E hoje nós vamos falar sobre como tirar os lixos da nossa mente. Deixa eu chegar mais para cá aqui. Como que eu tiro os lixos da minha mente? Primeiro, entendendo que os lixos, eles são coisas que foram colocadas nas nossas mentes que prejudicaram a nossa mente. Apodreceram as nossas atitudes. Apodreceram o nosso comportamento. As nossas reações. E esses lixos, eu não consigo tirá-los. Eu não consigo. Eu preciso de uma força sobrenatural para que isso possa ser tirado de mim. Eu não sei se você já percebeu isso. Quem suja o prato não é o prato. Certo? Correto? Eu vou lá, uso o prato, né? Eu vou almoçar, uso o prato e sujo ele. E o que acontece? Eu também posso ir lá e limpá-lo e lavá-lo. Certo? Mas tem gente que suja o prato e outros vão e limpam. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que todos nós nascemos pecadores. Nós já nascemos com lixos. Lixos, na verdade, são pecados cometidos contra a gente e pecados que nós cometemos. Esses são os lixos. Então veja bem, tem dois tipos de lixo. Lixos são pecados que cometeram contra a gente e pecados que nós mesmos cometemos. Agora, como que eu cometo pecado? Eu só
é o seguinte, vamos imaginar aqui, eu vou colocar o seguinte, nós colocamos aqui, vamos supor que eu coloque aqui um copo limpo, né? Tô completamente limpo, coloco água limpa ali, certo? Aí alguém vem e coloca sujeira, coloca coisa suja dentro dessa água. Tem como eu tirar essa sujeira? Vamos supor, joga muito entulho nessa água. Tem como eu limpar essa água sem tirar nenhuma gota da água, voltar essa água ao normal? Claro que não. Você pode levá-la, destilar ela, mas nisso vai sair também água. Eu quero dizer, tornar esta água exatamente a mesma quantidade, ter o mesmo teor de limpeza, não é impossível. Então tem coisas que são impossíveis para nós. Mas eu quero dizer para você que tem alguém que é o que pratica e que consegue fazer o impossível ser possível. E essa pessoa é o Senhor, é Deus. Então, lixos que eu estou te falando são os pecados. Quando alguém me fez um pecado contra mim, me tornou também um pecador. A Bíblia conta de um casal, o primeiro casal que foi criado, Adão e Eva. Eles eram puros, muito puros. E um dia eles cometeram um erro. Deus falou para eles, o Criador falou para eles, não faça isso. Não coma do fruto daquela árvore ali. Deixou ali uma ordem. Eles não poderiam quebrar aquela ordem. Mas a Bíblia diz que o diabo usando uma serpente, fez com que Eva comesse daquele fruto, desobedecesse a Deus. E ela foi e deu do fruto, e Adão também desobedeceu. Naquele momento, entrou o lixo do pecado na vida deles. A partir dali, só foram nascendo pessoas que começaram a cometer pecados, porque eles foram expulsos do jardim. Eles não poderiam mais ficar no jardim. Agora eles foram expulsos, e dentro dele havia esse lixo. E esse lixo foi gerando outros lixos, e eles começaram a pecar contra as pessoas, e as pessoas começaram a pecar contra outras. E a Bíblia diz que todos que nasceram de Adão nasceram pecadores. Mas aí Deus sempre cria uma solução. Só Deus pode criar uma solução. Como que eu tiro os lixos da minha vida? Eu não tiro. Eu tenho que ter consciência de que alguém tirou eles de mim. O simples fato de eu saber que... Porque nós vivemos uma vida onde nós achamos coisas que já não existem mais. Nós sofremos penas de coisas de pecados que já foram pagos. Um cientista disse que se nós entrássemos com essa doutrina, com esse ensinamento, com essa aula, se nós entrássemos com essa aula dentro de um manicômio, de um lugar de doidos, e tivesse lá 100 doidos, e eu convencesse esses doidos de que os pecados deles, que os lixos já foram tirados da mente deles, já não tem mais poder sobre a mente deles, eles sairiam de lá completamente curados, sem nenhuma loucura. Por quê? Por que descobriram isso? Porque esses doidos estão lá, esses loucos estão lá, porque eles acreditam que existe dentro deles algo que já não existe mais. Então, para que eu possa tirar os lixos da minha vida, eu preciso apenas descobrir que eles já foram tirados, que eles já não têm mais efeito sobre mim, porque eles foram compros e pagos. Todo erro que eu cometo contra alguém, eu gero um prejuízo. Se eu não pagar, alguém tem que pagar. Como eu não podia pagar pelos pecados que eu cometi, Jesus pagou na cruz
por esses pecados. E essa aula, ela foi tão, sabe, ela foi assim, tão planejada por Deus que hoje é sexta-feira da paixão. Hoje é dia onde Jesus se comemora, o dia se relembra, o dia que Jesus morreu na cruz. Foi exatamente nesse dia que os meus pecados, os meus lixos foram pagos e retirados de mim. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu trabalho na construção civil e construção civil gera muito lixo. A gente gera lixo e põe lá. Mas quem vai lá buscar é o caminhão. Ou o caminhão da prefeitura, ou um caminhão pago. Foi isso que Jesus fez. Ele veio em nossa vida e pegou os lixos e colocou nele. Ele foi o caminhão que levou os lixos da nossa vida. Então eu só vou tirar os lixos da minha mente, descobrindo que eles já foram tirados. Pelo simples fato de você descobrir que eles já foram tirados, eles vão desaparecer e fazer com que você, se você for convencido disso, fazer de você uma pessoa sossegada, tranquila. Isso vai transformar a sua vida, você não vai mais cometer erros. Você vai cada dia melhorar. Mas cada dia vai ser um processo tão extraordinário que você vai chegar um dia onde você vai estar completamente feliz. E quando a tristeza bater na sua porta ou entrar no seu coração e você ficar aflito, angustiado, você vai lembrar disso e ela vai ter que ir embora de novo. O apóstolo Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Eu quero convidar você a entender que Cristo, Ele pagou pelos lixos. Ele já pegou os lixos da sua mente. O seu grande problema é que você acha que eles ainda estão aí. Então amanhã nós vamos trabalhar sobre isso. Nós vamos trabalhar sobre a questão de como o que acontece dentro da nossa mente, que nos faz ficar aflitos, angustiados. Nós vamos falar sobre a mente, o tema de amanhã é tribunal corrompido. Parte 1, parte 2, parte 3. Completando assim a série de 10 aulas. Eu quero convidar você. Qual que é a frase do dia hoje? Jesus pagou pelos lixos e os retirou da minha vida. Jesus pagou pelos lixos e os retirou da minha vida. E a palavra-chave de hoje é pagamento. Crucificação. Então, Jesus, numa sexta-feira, ele morreu na cruz para me dar vida e vida com abundância. Vida não é vida se não tiver alegria, satisfação, libertação. Então eu quero hoje convidar você a entender que se tira os lixos da minha mente, descobrindo que eles foram pagos e retirados. Só isso. Só acredite nisso. Acredite que esses lixos que estão aí na sua mente, eles já foram pagos, eles já foram retirados e colocados em Cristo. Cristo é aquele caminhão de lixo que veio e tirou os lixos da sua mente. Você entendeu muito bem o que eu disse? Ah, mas eu não sou da época que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu pelos de ontem, de hoje e os de amanhã. Do passado, do presente e do futuro. Ele tirou os lixos de Adão, colocou nele mesmo. Os lixos na época dos judeus, de Pedro, João, Lucas. E ele tirou os lixos de nós, cada um de nós, no dia que ele morreu na cruz. E daqueles que ainda vão nascer. O sacrifício de Jesus na cruz, a sexta-feira precisa ser lembrada por alto grau de importância que ela tem para nós. Então, em nome de Jesus, entenda uma coisa.
Os lixos da sua vida só poderão ser retirados quando você descobrir que eles já foram retirados, colocados. Jesus veio, retirou e colocou em si mesmo, morreu na cruz no seu lugar. Ele pagou esse preço. Ele retirou, e isso custou um preço para ele. Ele não só tirou os lixos do seu quintal, que é a mente, mas pagou o carreto. Sofreu a pena no meu e no seu lugar. Se você acreditar nisso hoje, você vai começar a passar pelo processo do milagre. Então nunca esqueça. Descubra a sua identidade. Descubra o que você carrega. Porque a sua habilidade vai identificar vai mostrar a sua identidade. Seja responsável quando você descobrir. Se você descobriu que você está dentro de você o milagre de alguém, vai lá e entregue. Em quarto lugar, lembre que você sendo responsável por isso que você carrega, é que a proteção vai atingir a sua vida. Ele é um seguro de vida. Ser responsável, ser obediente. Por isso que Deus disse para Saul, rei Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Quinto lugar, entenda, comece a identificar os lixos que existem na sua vida. Saiba que tem lixos na sua mente, identifique-os. É a sexta aula. E hoje, descubra que esses lixos já foram tirados e pagos. Agora eles só precisam, a sua descoberta vai manifestar essa verdade. Esse versículo fez uma grande transformação na minha vida em 2015. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te capacite. E que Jesus possa não só ser lembrado nessa terça-feira, que é hoje, dia 2 de abril de 2021, mas que ele seja lembrado todos os dias da sua vida, porque Jesus merece ser lembrado por ti. Amém, gente? Então eu quero convidar você a fazer parte desse curso, tá certo? Amanhã a gente vai falar sobre tribunal corrompido. O porquê que muitas vezes nós conservamos lixos na nossa mente que já foram retirados por Cristo e já foram pagos. Certinho? Então convido você a se inscrever no canal Cristão Livre. Certo? Eu vou mandar o link para você aí na descrição do vídeo, quando eu for colocar. Às 8 horas da noite. Todos os dias, de domingo a sexta. Amanhã não vai ter aula, mas hoje tem. Então que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por tantas vezes que o Senhor quis nos dar, Senhor Deus, essa notícia tão boa. Mas que eu não fui responsável em dar. Então me perdoa, Senhor Deus, por não ter entregado estas aulas. Em nome de Jesus, abençoa cada aluno e traga-os, Pai, para que eu possa cuidar deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Que Deus abençoe, que Deus fortaleça. Não se esqueça, o curso é gratuito. O que nós exigimos de você é responsabilidade. Se inscreva no canal Cristão Livre no YouTube. Ele vai ser postado de domingo a sexta, todo dia às 8 horas da noite. Talvez um pouco antes. É lá que você vai ver. Se inscreva. Clique no sininho para que você possa receber as notificações automáticas. Quero agradecer aos alunos e que Deus possa abençoá-los. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Um abraço.